De volta com o nosso especial Arena Corinthians em rádio coringão.com.br. Sobre o livro Arena Corinthians, o registro de histórias, da evolução, né, da obra, que foi muito rápida, né? Comenta um pouquinho do conteúdo do livro aí para o nosso torcedor, quando que vai estar disponível nas livrarias. Bem, eu espero que praticamente já esteja nas livrarias, né? Se não esteve hoje, ou que seja amanhã, ou máximo daqui a 2 dias, né? Mas que já esteja disponível, porque realmente o momento é agora de comprar, né? Porque o estádio está quente ainda, né? Está aí recém saindo do forno, realmente todo mundo querendo saber a história dele. E o livro entra a fundo nela, né? E quem são os protagonistas? Pois quem os construíram. Isso, o primeiro protagonismo que corresponde é às pessoas que ou bem trabalharam diretamente na obra, né? Que deram o seu trabalho para fazer possível essa construção, ou bem aqueles cuja responsabilidade nas diferentes direções do Corinthians, ou da empresa, ou do governo, enfim, todas aquelas instituições que tiveram algum tipo de intervenção, desde seus postos também puderam ter influência para que a obra andasse, né? Então esses são os principais protagonistas. A partir daí, toda a história do bairro que recebeu o Corinthians, a vizinhança, né, que começa a ser hoje um dos pontos principais da permanência do Corinthians ali, porque já receberam quando foi no ano 78, depois quando foi CT, e etc, etc. Enfim, que o Corinthians já leva um bom tempo ali. Então todos eles são parte dos protagonistas da obra, né? E a própria Copa do Mundo é quase algo totalmente acidental, né? Não se entra a fundo porque é outra história, é uma coisa de um mês que vai ser marcante, que vai marcar muito, porque vai pôr o Corinthians no mapa mundo do futebol novamente, né? Principalmente agora com o estádio, como já foi, pelo fato de ter sido bicampeão mundial. Então isso, claro que é importante. Mas daqui a 6 meses ninguém vai lembrar. O Corinthians vai ter sua própria história, o estádio vai ser realmente um ciclo vitorioso, né, prodigioso e vitorioso na história do Corinthians. Então também os protagonistas ali, muita gente pergunta, né, que houve muita imprensa profissional que esteve ao redor do estádio, não tem muito protagonismo, porque senão realmente acaparariam todos, né, os muitos artistas que por lá passaram, os muitos políticos que de uma maneira ou outra tiveram algum tipo de intervenção, também não tem protagonismo, não porque tem absolutamente nada em contra da representação de cada um deles, simplesmente porque se você tivesse escutado o depoimento de um deles e transmitisse para o livro, tinha que ter ouvido de todos, porque ali interviu gente de tudo quanto é partido, né? Todos os governos, de uma maneira ou outra, foram parceiros do Corinthians, porque correspondia, senão não era possível fazer o estádio. Enfim, os protagonistas são realmente os trabalhadores e as pessoas que, de uma ou de outra maneira, tiveram algo a ver com a construção desse portentoso estádio, né? Com absoluta certeza. O Ginaldo, nosso querido maestro, ele tem uma foto do início da obra, se eu não me engano, o 2º ou 3º churrasco da Fiel, que é uma foto fantástica. Foi a segunda. Segundo, né? Que é uma foto fantástica, a gente foi lá curtir o churrasco e tudo mais, e no finalzinho a gente subiu no terreno ao lado, né, de onde era o terreno do Corinthians, se não me engano era da Sabesp, tinham vários, acho que é manilha que chama, aquelas grandonas, né, manilha de água. Várias manilhas, e tinha uma garotada brincando de futebol lá. Jogando futebol, um deles estava com a camisa do Corinthians, e ele viu a gente subindo, assim, a gente tentando tirar uma foto, tentando entender a obra, porque ainda estava no início, leigo, você não consegue entender muito às vezes o que está acontecendo. E ele veio próximo da gente, ele estava com a camisa do Corinthians, né? E o Ginaldo tirou uma foto fantástica dele, assim, que foi emblemática pra gente naquele momento, né? Representava o Corinthians e o povo, né? Aquele menino descalço jogando bola na terra vermelha, que foi uma imagem emblemática, assim, acompanhou a gente bastante tempo, né? E é legal, por exemplo, tinha um morador ali, para quem conhece Itaquera, ali onde hoje está sendo montada a vila de hospitalidade, foi feito um aterro, tinha um rapaz ali que morava dentro de uma dessas manilhas. E ele já estava lá 2, 3 anos antes de começar a obra, é fora do terreno do Corinthians, mas ele ficou até quase que o finalzinho morando ali naquele tubo. Ele era morador mesmo daquele tubo. Depois ele acabou indo morar com os familiares dele, ele é até de outro estado, mas ele ficou morando ali. E era um local ermo, onde o pessoal tinha medo até de passar. E hoje você passa ali, você vê tudo iluminado, tudo muito bonito, né? Uma região realmente transformada. Então você pega esse momento aí
de um início de obra que era um sonho realmente, nem eu sabia como é que era a orientação ali das arquibancadas. Lógico, depois você vai olhando o projeto, você vai entendendo, a marcação topográfica você vai entendendo, mas pegar realmente esse momento e quase que no finalmente ver uma região toda transformada como essa é muito legal. E no meio do caminho, essas dificuldades que são encontradas, porque realmente é difícil, né? Você pega uma pessoa que mesmo em condições precárias, está ali naquele pedaço por 3, 4, 5 anos, e depois você pega e tem que transformar numa praça, mas você tem que dar uma condição melhor. Então são tudo coisas que vão se aparecendo no meio do caminho como dificuldade, e aí você vai tirando as pedras e fazendo o que realmente tem que ser feito. Tem uma coisa interessante ali, o pessoal da Coab, né? Havia o relato de um dos moradores, porque as Coab, todas elas, em princípio, todo mundo tinha a mesma oportunidade, era por sorteio, um ganhava lugares melhores, outros menos melhores, né? Mas enfim, a gente sabe que os sorteios são sempre condicionados, né? Sempre a igualdade do sorteio, uns são mais iguais que outros, né? Então teve um que foi no último canto ali, né? Rua sem asfalto, enfim, jogado mesmo, né? Realmente, por quê? Porque a economia dele só permitiu que ele fosse sorteado para aquele lugar. Então a família toda se revoltou, né? Os filhos ficaram com complexo, pô, como é que viemos viver no fim do mundo? Naquela época era ano 80, aqui não tinha nem metrô, não tinha nada, nem tinha trem e não tinha nem sequer ônibus lá em cima, né? Os ônibus, como muito, passavam lá por Altura Alvino, na parte de baixo, né? Então, enfim, passou por muitas dificuldades. Ele veio da Vila Maria, abandonaram toda uma vida já bastante estabelecida, né? E hoje, anos depois, ele é um dos lugares privilegiados, à vista que ele viu de tudo ali, a obra, e hoje ele continua vendo da melhor maneira possível. Então, como mudou a vida dele, né? Como realmente isso influenciou de uma maneira tão positiva, né? E gente assim tem outros também. Por exemplo, né? É importante dizer que eu acho que as pessoas do movimento dos sem-tetos têm mesmo que se mobilizar, tem mesmo que lutar por seus direitos, por conseguir sua moradia, sem dúvida nenhuma, e tem que estar ali onde realmente tem protagonismo, né? Não vai se manifestar em lugar que ninguém vai ficar sabendo, né? Mas ali no Corinthians, a construção do estádio, é importante dizer que não houve nenhuma só remoção. Aquilo já estava desde o ano 78 destinado para estádio, portanto, não havia nenhuma família ali ao redor, não havia nenhum tipo de residência, não havia nada, né? Houve algumas remoções pelas obras viárias, que algum dia tem que ser feito. Mas, por exemplo, também a Vila da Paz, que era um dos lugares que tem que ser, não vai ser, afinal, ficou lá, né? O estádio bem aí, mas tem acordo, já estão acordados, as grandes partes dele vão viver em lugares próximos, ele parece que é na José Bonifácio, inclusive a diretoria da Associação de Moradores estava no dia que o Corinthians, no dia da Dilma Rousseff, justamente, que não tinha nada a ver com a manifestação que tinha vindo, que também foi recebido, né, que também teve entrevista, os que ocuparam o Parque do Carmo. Mas era gente da Vila da Paz, acho que chegou a acordo, vai ser essa mobilização. E é interessante também que essa Vila da Paz nasceu justamente como o resto, né, de onde era o alojamento da Constran, da que construiu o metrô, e ali era justamente onde estava a parte dos moradores, né, os alojamentos onde viviam, inclusive alguns dos casebres ali, uns têm melhores condições que outros, que era onde estavam os engenheiros, onde estava o espaço de vida comunitária, parece que tem até carro, tem um espaço ali onde ainda conservam os pimbolim, enfim, tudo daquela época. Mas enfim, o que eu queria dizer é que inclusive esse lugar, que foi um foco, né, que se utilizava como que a presença do estádio podia prejudicar, não. Eles vão viver e vão morar ali perto, no José Bonifácio. Não teve tempo de acabar ainda a obra que estão fazendo para que eles possam ir para essas casas, né? E a obra viária ali no entorno do estádio, ela beneficia muito quem mora na Coab, né? A Coab, para você vir para o lado de Itaquera, você tinha obrigatoriamente que ir para Arthur Alvim, né? Ou dar toda a volta por Avenida Líder, sair na Itaquera, que era um trânsito muito, muito pesado. E com esse viaduto novo, questão de 5 minutos, você atravessa agora de um lado para o outro, né? Tirando o dia de jogos, os jogos da FIFA com as intervenções, nos outros dias é muito tranquilo. Muito tranquilo. Já dá para ver o complexo funcionando. Hoje, por exemplo, você não vê trânsito em volta do estádio. Obviamente que nos horários de pico não é um problema localizado de Itaquera. É um problema da cidade. Mobilização urbana é um problema da cidade. Por isso que tem que se fazer obras, se desenvolver. Agora, você olha ali e vê como é que esse complexo se comporta, ele tem uma eficiência enorme. Porque ele ligou as principais avenidas. Então
É como você disse, Rubio, sair hoje da Coab e chegar no lado de Itaquera é uma facilidade muito grande. Antes você não tinha. Você tinha que descer para Itaquera e parava naqueles faróis ali embaixo. Então realmente era uma dificuldade. Hoje já não é mais. E queira ou não, fale quem quiser ou não fale, a Arena Corinthians que acabou beneficiando uma população indiretamente com essa obra do entorno, porque só foi feito por causa da Arena. Com certeza, sem contar que vai gerar empregos, né, para manutenção do estádio, para o estádio funcionar. Tem uma parte que vai morar ali, né, com certeza, ou moram já. Eu não tenho o número, assim, quantas pessoas... As pessoas não têm conhecimento da geração de emprego que uma arena como essa, ela oferece para a população, mas serão quase 400 pessoas diariamente trabalhando na manutenção desse complexo, fora os eventos que nós vamos ter ali de diversos cunhos, que aí você faz contratações esporádicas. Por exemplo, dia de jogos, nós temos hoje um efetivo de 60 pessoas fazendo limpeza normalmente, só limpeza fazendo normalmente fora de dia de jogos. Quando tem jogos, vai a 200 pessoas. Os stewards, que são esses orientadores, são quase 600 orientadores que trabalham em dia de jogos, que são pessoas que estão sendo capacitadas ou recrutadas da região mesmo para fazer esse tipo de acompanhamento do estádio. Então, só o estádio oferece tudo isso. Fora os outros que ali no entorno também vão oferecer, por diversas razões. O shopping já vai ser ampliado também, mais uma obra que vai ampliar. Se eu não me engano, em outubro agora, setembro, outubro já começa. O shopping vai ampliar também. Influenciado pelo já, claro. Né, o combustível disso tudo aí é a arena, né? Isso com certeza, né? Ainda que de repente ficou um pouquinho aquém do que foi prometido, né? Porque prometeram muita coisa que não fizeram também em Itaquera, né? E a gente cobra um pouco isso. Eu sou chato com isso, eu cobro mesmo. Porque prometeu, né? E algumas coisas que prometeram não foram feitas. Foram, né, ali no entorno do estádio foi feito, tá realmente funcionando legal no dia útil, normal, assim. Mesmo no horário de pico já deu uma aliviada boa de trânsito lá. E agora é torcer para que desenvolva mais e mais, tudo, né? Claro. Olha, a estrutura de São Paulo, ela tem um prefeito e várias subprefeituras. A subprefeitura de Itaquera era uma assim, onde não tinha nenhum tipo de assédio, ou ninguém queria ser subprefeito de Itaquera, lógico, assim, entre as outras subprefeituras tinham outras muito mais interessantes. Hoje, feio, né? Era o patinho feio. Hoje, por exemplo, a subprefeitura de Itaquera é uma das mais concorridas. Todo mundo quer ser subprefeito daquela região. E por que quer ser subprefeito daquela região? Justamente pela expectativa de crescimento que a região vai ter, onde o progresso vem, aí o dinheiro ele traz mais obras e assim por diante. Quem conheceu o centro de Itaquera um ano atrás e for hoje não conhece mais, né? O polo educativo que tá Nossa senhora, ali. Mudou tudo ali no centro de Itaquera. Com certeza. Você passa assim. Às vezes quem mora lá não sente tanto porque tá acompanhando todo dia, tá passando todo dia, tá vendo. Você vai se acostumando com aquilo, né? Mas uma pessoa que ficou um ano sem passar no centro de Itaquera e passa hoje, realmente ela se assusta. E quem passa por aquela região rotineiramente vê essas transformações. Eu, por exemplo, não tive coragem de tirar férias ao longo desses 3 anos. Lógico, precisa, é bom, mas eu não quis tirar, porque eu não queria ficar fora da obra durante nenhum desses períodos. Sabia que ia ser maçante, mas a gente vai se rejuvenescendo, justamente por ver essa transformação. E é legal você ver as pessoas, por exemplo, assim, porque você acompanha o dia a dia delas. Por exemplo, tia Valquíria, ela tem diversos problemas econômicos para sobreviver, mas poxa, ela interagindo com a gente podendo ajudar, vendo ela tendo outras oportunidades, vendo ela se locomover melhor, é uma alegria muito grande. Assim como ela, tem um monte de pessoa que faz isso, e para nós é uma satisfação. Então, por exemplo, uma região onde não tinha carência de atividades esportivas ou até mesmo de espaço para fazer alguma coisa, hoje você vai em torno da arena, já está formando um grupo de aeromodelismo, as pessoas ficam no entorno ali se divertindo com isso. Então é uma coisa que vai oferecendo um pouco mais de lazer para as pessoas e com certeza melhorando a qualidade de vida. Com certeza. Instalaram também em Itaquera, nas praças, essas academias ao ar livre. Esses equipamentos, eles instalaram também, inclusive na minha rua instalaram. Saúde pública. E deu uma melhorada, assim, deu uma impulsionada. Impulsiona, porque o progresso ele vem e acaba ajudando. O comportamento, né? Mexe, as pessoas ficam muito mais
enfim, espirituosa, né? Porque e vai melhor, né? se concretizar cada dia mais com o Corinthians usando a arena, tendo os jogos, recebendo os grandes times. E a quantidade de pessoas que virão visitar a arena, né? Vai virar, como diziam, um santuário, mas vai virar uma meca. Independente disso, a beleza em si vai trazer. A expectativa para os mais otimistas é em torno de 1 milhão de pessoas passando pela arena, fazendo algum tipo de visita ou interagindo ali ao ano. 1 milhão. Agora, no mínimo 600, 700 mil com certeza vão passar. E é muito fácil chegar na arena, né? Você tem um metrô na porta, você tem 2 estações de metrô praticamente na porta da arena, né? De qualquer lugar você chega. Você chega muito fácil. Você tem a Praça da Sé é a mesma linha é muito rápido para você chegar lá. Tem um terminal rodoviário bem em frente. O terminal que está em obras ainda, mas logo está pronto. Arthur Alvim, para quem vai para o oeste e para o sul, né? O setor oeste e o setor sul. Também fizeram uma rampa que vai ali paralelo com o muro da Coab, que faz você chegar lá. Eu moro perto do estádio, eu voltei para Arthur Alvim para encontrar meus amigos, pra gente fazer um esquenta ali, bater um papo, contar algumas histórias do bairro. A gente foi caminhando. Eu no primeiro jogo com o Figueirense eu fiz questão de caminhar pela radial, que falou, nossa, aqui sempre tem tanto trânsito, hoje eu vou andar sossegado aqui. Aí no segundo jogo só pra dar o troco. Só pra dar o troco. Aí no segundo jogo já teve que o padrão FIFA já teve que mostrar o ingresso antes. Eles tinham um scanner lá que já via se o ingresso estava válido ou não. Na realidade eu não vejo a hora de chegar o padrão Corinthians, viu? Nem me fale. Nosso padrão. Né? E a gente caminhando ali, é perto, né? Mesmo Arthur Alvim não é longe do estádio, é perto. Mas longe de querer ensinar a FIFA o que ela tem que fazer. Mas o Corinthians realmente é diferenciado, porque o Corinthians ele atingiu um nível de maturidade de evento de futebol que hoje ele não fica devendo nada para ninguém, nem para a FIFA. Então tem muita coisa hoje acontecendo na arena, onde a FIFA está absorvendo coisas boas que o Corinthians já traz, porque é como o Andrés mesmo fala, o que o Corinthians sabe fazer é organizar jogo de futebol. Então, a partir do momento que ele tem um negócio, que tem um estádio, que ele vai saber organizar isso. Então, ele não vai ter dificuldade para operacionalizar isso. E eu tenho comigo o seguinte, esse estádio, ele mal administrado, ele vai dar dinheiro para o Corinthians, vai dar retorno. Ele bem administrado, é uma mina de dinheiro. E aí vai ser uma coisa assim, esse dinheiro, lógico, ele é todo revertido para contratação de jogador, melhorar a sede social, reverte ao clube e reverte a comunidade do entorno. Então, vai ser um negócio muito legal. O tempo vai mostrar, mas eu tenho certeza absoluta, e todo mundo com que a gente convive, que isso aí vai ser uma história de sucesso. Disso eu não tenho dúvida. É o ano zero de um novo ciclo, né? Vai ser realmente uma história nova, né? Uma história nova e linda, muito prazerosa ali pro povo de Itaquera, né? Itaquera tem muito corintiano, mas eu acho que dizem que na média aí 30% da população é corintiana, né? 30, 35, lá Itaquera acho que sobe um pouquinho isso aí. Sobe, ali é quase metade de Corinthians. É quase metade mesmo. 50, assim, sem dúvida. É muita gente corintiana ali. E corintiano mobilizado, né? Porque o pessoal dali, todas as torcidas tem uma subsede ali. O Beco Alvinegro é dali, enraizou ali na região de Arthur Alvim. Tem as torcidas Camisa 12 e Gaviões, já tem um esqueminha lá também. Já tem o pessoal que interage com a gente no dia a dia, nos deu muito apoio lá, o Thiago, o pessoal dos Gaviões, da Camisa 12, são pessoas que até o Tadeu colheu aí, entrevistas deles, as pessoas do bem. Então a gente tem muita gente ali, eu cresci no meio disso tudo, né? Você é um felizardo. Eu sou um privilegiado. Mas você vê como são as coisas, né? Eu sou morador da Zona Leste também, eu moro ali perto da Vila Alpina, Vila Prudente, eu sou morador da Zona Leste. Estou a 17 quilômetros do estádio, mas o estádio ele representa tanto para a minha vida que eu falo para você, a gente não sabe como é o futuro, mas se depender de minha vontade, eu não quero mais sair dessa região, não quero mais sair do entorno do estádio, porque é uma coisa assim, que a gente vai ver uma transformação muito rápida num período muito curto, e eu quero estar presente para vivenciar agora a realidade do estádio pronto, porque eu peguei a construção, lógico, foi tudo muito bom, ficou guardado para a memória, mas eu sempre sonhei com esse momento. Eu quero ver o que um estádio pode transformar uma região, porque pode ser um bom exemplo, não de estádio de futebol, mas de investimentos que o governo pode fazer para transformar realmente o país. E eu posso afirmar para você que essa obra foi uma obra séria, onde nós fizemos o melhor possível
de investimento, tanto é que o valor do metro quadrado desse estádio, apesar de todo o requinte, é o mais barato disparado de todos os outros por metro quadrado. Então é uma coisa assim, a gente teve muito critério para fazer essa obra, e a parceria entre Corinthians e Odebrecht e os outros parceiros que lá estiveram, que contribuíram para a gente chegar nessa obra que para nós é um caso de sucesso. Muito sucesso, sem a menor dúvida. Eu também sempre morei por aqui, né? Por exemplo, eu fui morar na Espanha, depois na Bahia, mas eu estudava aqui no Colégio Agustiniano, né? E ia muito no Corinthians como sócio, né? Morava aqui perto no Belém, digo do outro lado do Belém, do outro lado da via, né? E o que acontece? Para nós, naquela época, a Penha acabava a Zona Leste, né? Naquela época parece que depois da Penha não existia mais, era outro mundo, era outra história, né? Então, hoje em dia, bom, além de que a Penha hoje é outra história, né? Mas hoje em dia já a Zona Leste realmente é mais que uma cidade, né? Eu diria que é quase, é realmente o vetor de São Paulo, é tudo que São Paulo precisava, que a Zona Leste voltasse a ter o impulso que vai ter através de Itaquera. Então, é como eu dizia antes, quem começou a desenvolver também, ou quem ajudou, quem influenciou muito, foi o Corinthians com a Fazendinha, né? Tatuapé, antes da Penha já era chácara, né? A Penha era o limite, né? Enfim, tudo isso tem uma influência corintiana que, sem dúvida nenhuma, tem algo a ver com essa história de que 50% são torcedores do clube. Mas eu acho que o mais importante que tudo isso é ver que lá em Itaquera vai se formar também as novas gerações com muitas possibilidades de estudar. Todo aquele polo institucional que inclui vários centros de formação são um dos elementos mais importantes do futuro de Itaquera, eu diria. Aí o Corinthians tem muito a ver, né? Realmente é brilhante a história que o Corinthians vai facilitar que lá possa começar a ser construída, né? Isso é a base de tudo. Uma boa educação é o que muda realmente o país, né? Não... É o único que muda. O único que muda. Hoje em dia a luta armada já está provado que não vai a lugar nenhum, não tem saída mais, né? Mas enfim, realmente a educação é que transforma as pessoas e o mundo, né? E nós, dentro da obra, nós tivemos a oportunidade de levar estudo para quase 100 trabalhadores, que durante o dia eles faziam as obrigações dele de trabalho e à noite, com esforço individual, eles estudavam. E foi uma parceria que a gente fez com o SESC, reconhecido pelo MEC, onde pessoas de primeira a quarta e de quinta a oitava aprendiam e se alfabetizavam. E era uma satisfação muito grande para nós. Fizemos formatura, foi um momento assim também único, porque para nós é um pouco mais fácil, né, você ter acesso a esse tipo de coisa. Agora, para muita gente é difícil, justamente porque eles precisam dedicar o tempo para se sustentar, conseguir recursos para se sustentar, e aí não sobra tempo para estudar. E a obra pôde trazer essa oportunidade. Então a gente via pessoas aprendendo a escrever, é uma satisfação muito grande, como se você estivesse vendo uma criança aprender a escrever uma palavra, escrever Corinthians, é muito legal. E realmente traz uma satisfação assim, nos deixava extremamente emocionados. Emociona mesmo. São as coisas que o dinheiro não paga. Paga com mesmo. Absoluta certeza. Ricardo, quero agradecer mais uma vez aqui conosco na Rádio Coringão, pedir suas considerações finais. As considerações que eu deixo aqui para toda a nação corintiana que nos ouve aí pela Rádio Coringão é que nós fizemos o melhor. Pode ter certeza que nós imaginávamos o momento de hoje exatamente como nós imaginávamos há 3 anos atrás. E saber que a fiel torcida, uma torcida exigente com o clube, com o time, que sempre está fiscalizando e que passou por esses momentos onde ela começou nos fiscalizando e depois ela incorporou o espírito da obra, realmente para o Ricardo, torcedor, foi uma coisa assim que me trouxe muita satisfação. E em nome dos 6.000 trabalhadores que lá passaram ou estiveram e contribuíram, eu queria agradecer todo o apoio que a fiel torcida, que a comunidade, que as pessoas que interagiram com nós sempre mandaram energia positiva, e com isso nós pudemos transformar o que era um sonho finalmente numa realidade. Então é um período que se acaba, mas com certeza vem um período muito mais rico, que é de oferecer aquele estádio para colocar alegria lá dentro, e é com isso que a gente conta. Então vamos precisar de um comportamento mais adequado à altura da arena. A arena oferece recursos que os estádios brasileiros principalmente não oferecem. Então nós temos lá banheiros
com uma capacidade incrível de atender bem os torcedores, espaço para loja, espaço para festas, vestiários amplos que vão estar no circuito de visitação. Então é realmente uma coisa que o torcedor corintiano vai se encher de orgulho. E o Pacaembu, infelizmente, ele fica para trás. Se desse para jogar nos dois estádios, jogaríamos meio tempo lá, meio aqui, até a gente se acostumar com a arena. Mas eu, como torcedor, e pelo que eu conheço e a capacidade da arena que ela tem, em pouco tempo nós vamos estar totalmente ambientalizados, porque é fácil chegar, é a nossa cara, a arena foi feita do nosso jeito, do jeito que a Fiel queria, que o torcedor queria, e nos enche de alegria. Então, muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram aqui. Para nós é uma satisfação, para nós é um prêmio participar aqui com vocês da Rádio Coringão, as pessoas que estão interagindo com nós, e mandar um abraço para mim, o que eu tenho de mais importante nessa vida, junto com a minha família, obviamente, que é a nação corintiana. O Corinthians, para mim, é a minha maior paixão. E eu me realizei como torcedor e como profissional nessa obra. Com certeza não vou viver nada igual. Eu já sou um homem feliz. Eu não preciso plantar árvore, eu não preciso escrever livro. Se bem que escrever livro é legal, mas eu não tenho esse dom. Quem tem é o Tadeu. Eu sou feliz por ter participado dessa história, que o Tadeu me deu um pequeno espaço aí dentro desse livro, que eu agradeço demais. Tadeu, suas considerações. Fale um pouquinho mais aí sobre o livro Arena Corinthians, a nossa casa. Pode ser a nossa cara também, né? Enfim, eu complementando o que o Ricardo bem dizia, né? Resumindo o que pode ser a história do Corinthians também, sem desmerecer o Pacaembu e sem desmerecer nossas grandes conquistas no Morumbi, claro que não era a nossa casa, que sem querer a gente estava alimentando o inimigo, né? O inimigo, no caso o adversário, né? Mas enfim, lá também tivemos grandes conquistas, mais do que os próprios, né? E hoje a gente nem se lembra que um dia teve tantas conquistas lá. Por quê? Porque o Pacaembu ampliou a sua história, não recebeu tão bem, que mesmo que era muito menos as pessoas assistindo aos jogos, a emoção foi a mesma. Então isso vai acontecer com a Arena. Mas eu diria algo mais também, né? Que além do elemento futebol, que já de por si aglutina e mobiliza toda a nação corintiana, outro dia também eu escutava o próprio Rosenberg falar, imagina quando as pessoas começarem a perceber que lá podem se casar, que lá podem batizar o seu filho, que lá podem comemorar o seu aniversário, que lá podem fazer festa com os amigos, pode ver uma festa familiar. Imagina quando tudo isso começar a entrar em sua vida. Aí o futebol, claro que vai continuar tendo importância e vai ser o elemento definitivo, definidor do que é o Corinthians. Mas imagina também as famílias que vão ter como lugar onde se casaram a Arena Corinthians. Isso já. Imagina as histórias que vão se abrir a partir daí com os batizados, etc, etc. Então, realmente é um novo ciclo totalmente distinto na vida do Corinthians e isso vai facilitar que as conquistas venham de por si, né? Os campeonatos paulistas vão voltar a ter um valor muito grande, porque jogar lá vai ser importante. Vai ter outro valor também as novas conquistas, tanto do brasileiro, da Copa Brasil, como principalmente do Tri Mundial, né? Nós vamos atrás dele e, sem dúvida, a Arena vai ser um lugar especial. Imagina uma final da Libertadores lá, né? E parece que o Brasil já está se candidatando para a final interclubes, quem sabe não somos nós, né? Imagina uma final ali, né? Porque aí a gente vai ganhar do Maracanã e vai ser ali, né? Então, tem muitas histórias que realmente vão começar a se abrir a partir da Arena Corinthians, uma vez terminada a fase da Copa do Mundo, né? Então o livro animaria todo mundo a comprar, é um pouco a história do momento, das pessoas que fizeram possível essa arena e de todas as arenas que se tentaram fazer e que não foi possível fazer antes. Então aí também, porque já fazem parte da história, já dificilmente vão ser lembradas, né? E os muitos acontecimentos que deram lugar. E eu também diria que estamos também ajudando, né, as pessoas que adquirirem este livro, que comprarem este livro, além de ler, estão colaborando também com 1/3 dos direitos autorais, vão ser distribuídos uma parte para o projeto Time do Povo, que é o projeto social do Corinthians, principalmente basicamente é na Zona Leste, mas também tem lugares mais distantes que também participam, né, com todas uma série de entidades carentes que participam, que assistem a atividades no Parque São Jorge, são aquelas crianças que acompanham os jogadores quando entram no Pacaembu, né, que agora vai ser na Arena, enfim, são também crianças que vão no CT, que participam de atividades no clube, que o clube ajuda em seus próprios centros de atividades, né. Então, uma parte são para ele e a outra parte é para a construção, ou começar a fazer um projeto de construção da Casa da Memória de Itaquera, né, que é um pouco essas histórias populares. Uma das personagens que está aí, que cresceu dentro de uma pedreira, né, a dona
Madalena Pellicer, que participou ali na obra do Corinthians como agente de saúde familiar, por parte da prefeitura, mas ia ali, realizou uma série de atividades. Ela tem não só um projeto da memória, senão que ela tem inclusive muitos materiais, fez uma exposição no Sesc sobre o que foi o futebol de várzea em toda Itaquera. Itaquera era terra de futebol, vocês mais do que eu sabem, né? O Rubem com certeza mais ainda, já falava do Corintinha, que existia ali de onde era hoje o shopping, né? Enfim, toda essa mulher tem todos esses materiais aí. E ela foi casa por casa e não é, nem muito menos, uma pessoa vinculada ao futebol, mas ela percebeu a importância que tem o futebol na história de Itaquera, né? Então ela tem uma série de materiais que, como ela diz, se não construírem algo, se algo não for feito, vai se perder tudo, né? Então a gente vai ajudar que também esse projeto tire adiante, né? E quem sabe o Corinthians realmente não só está construindo o futuro de Itaquera, senão que está abrindo as portas para que o passado possa fazer parte da nossa história, né? Porque tem um poeta catalão, que eu também sou meio catalão, né? Sou meio internacional, meio catalão, que diz que quem perde as origens perde a identidades, né? Esse é o poeta Alcias Marques. Realmente, o Corinthians tem ali agora sua grande identidade Itaquera, mas se recuperar as origens de Itaquera é popular e o Corinthians é o time do povo, portanto, casamento mais perfeito não poderia haver, né? Então, tomara que realmente também cada dia a gente possa crescer cada vez mais. Tanto a cidade de São Paulo, através da Zona Leste, como o Corinthians com suas grandes conquistas, né? E obrigado aí à nação por nos escutar e vamos em frente e vai Corinthians. O Edson, esse é o cara que fotografou, que filmou, que voou, que fez tudo lá na arena, né, Edson? Bom, que a Neuraci tá te mandando um beijo. Quem? A Neuraci. Ô, Neura, outro beijo para você, da minha esposa que está aqui também. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do Ricardo, do Tadeu, pessoas sem palavras. Conheço o Ricardo há 3 anos e cada dia que eu vejo esse menino, mais orgulho eu tenho dele. Parece que é um irmão. Parece não, é um irmão. E o Tadeu, outro irmão que eu ganhei esses dias agora, conhecendo a pessoa que ele é. E gente, o livro parece de ficção, mas aqui dentro desse livro são vidas reais, momentos reais, passados. É lógico, contar a vida de cada um, cada momento lá, nós vamos ter que escrever uns 4, 5 mil volumes, mas a essência do que aconteceu nesses 3 anos de história está aqui dentro, muito bem relatada pelo Tadeu. Comprem, não só por comprar, porque é um momento histórico. Talvez nós nunca mais na história teremos um momento desse. E se você adquirir hoje, ou esse ano ainda, você vai conseguir encontrar pessoas desse livro ainda próximos à arena. Você vai viver a história. Então, compre esse livro, vá atrás desse livro, leia o livro e vá atrás dos personagens. Você verá que ele é um livro verídico, sem ficção, por mais incrível que seja a história que está aqui. Ademais, eu quero agradecer aqui a presença do Sérgio Aéreo, nosso comandante, do Aderson Pussi, que está aqui, dando um apoio para a gente aqui, com a TV, nossa TV Esporte Now aqui, que dando um apoio e recebendo o apoio da Rádio Coringão. E um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, e é nós que voa. Maestro, chegando ao fim é demais, uma transmissão toda especial aí dedicada à Arena Corinthians. Excelente entrevista, me sinto honrado aqui, presença do Ricardo e do Tadeu. E vamos divulgar bem o livro lá na fanpage da Rádio Coringão. E eu estudei também no Agostiniano aqui, viu? Acho que eu sou um pouquinho da geração anterior, pela sua barba preta, né? A minha já é branca, né? A minha já seria branca. A minha foi de 76 e 83, mas depois a gente conversa fora do ar. Inclusive, o Padre Rosalvino, sempre tem algo a ver a história, né? O Padre Rosalvino, um dos grandes personagens que desde Itaquera tanto colaborou também na conquista ali de todo o trabalho prévio para conseguir viabilizar o estádio. Coincidentemente, ele é espanhol também, né, da região de Leão, na Espanha, e 2 padres dos primeiros que fundaram o Colégio Agostiniano são da mesma cidade. Uma cidade de 600 habitantes,
que tinha 23 padres, né? Que era... Nossa, olha então, 2 só. padres agostinianos, e um deles foi meu professor, né? Coincidentemente. Enfim, Padre Coisa Rosalvino interessante. está no livro aí também, todo um personagem, né? Sensacional. Então é isso, obrigado pela presença. Isso aí, Nação Corintiana. Amanhã tem reprise e vai Corinthians. Valeu. É isso aí. Nação Corintiana, fique ligada. Vai ter o livro de presente aí para quem ficar ligado na programação da Rádio Coringão. Eu agradeço demais a presença de todo mundo. Agradeço ao nosso fiel ouvinte internauta. E vai Corinthians!